Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aí começar mais uma aula da Escola Bíblica da Casa Apostólica Rompendo em Fé. Como já temos feito cada semana, procurando explorar aí o cajado do pastor, um material que já foi usado aí ao redor do planeta para a formação de líderes no terceiro mundo. É um material antigo, mas que tem instruções básicas que servem bastante. Estamos vendo concordância temática e também fazendo leitura bíblica, né? Procurando comentar uma porção do texto bíblico a cada semana, né? Então, glória a Deus pela vida aí dos que estão se esforçando para aprender um pouco. A gente não sabe tudo, mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e vai dando graça, né? Então, glória a Deus pela vida dos que estão presentes, e aliás, os presentes podem dar aí o seu boa noite para nós começarmos, orar e começar em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, shalom, Deus Shalom. abençoe. Shalom. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, muito bem. Então, essa daí vai ser a sequência, então, quando tiver leituras, então, tá bom? Então, Marcela, Mauro, profetiza. Vamos nessa sequência na hora das leituras, na hora das participações, sempre essa ordem aí. Quem for chegando tem que entrar depois da profetisa Lídia, então. Beleza? Amém. Muito bem. Vamos... A Neide ingressou aí, a profetisa Neide lá de Macarani. A Neide ou a Neia? A Neide ou a Neia? Deixa eu ver. Neia. É a Neia. A Neia. Amém. Glória a Deus. Então, vou fazer aqui a oração inicial para a gente começar. E aí, logo depois da oração, a gente volta a falar a questão ainda da regra para ela entender aí a hora dela participar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para Deus nos dar graça e nos conduzir nesse tempo que temos aqui, só pelo poder do Espírito Santo. Sem ele é impossível, né? Então vamos lá, em nome de Jesus. Pai de amor, nós queremos louvar o teu nome, celebrar a grandeza da tua majestade, porquanto não há outro Deus além de ti, nem outra rocha que nós conheçamos. Tu e somente tu és Deus para sempre, e esta é a noite do dia que o Senhor fez para nós vivermos e alegrarmos nele. E a nossa alegria está em invocar o teu nome e crer que o Senhor sempre nos ouve. Senhor, certo de que os teus ouvidos estão inclinados para ouvir a oração que fazemos aqui nesta hora, invocamos o nome do Senhor e desejamos seguir o teu Espírito Santo, porque Jesus disse que ele é quem nos guia à verdade. Então, que agora, Senhor, a limitação da carne possa tomar, Senhor, lugar de sujeição ao teu poder, e a gente ouça a tua voz. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, porque é uma carência, Senhor, da tua operação nesses dias de trevas, mas o Senhor é o mesmo sempre, tu és luz. Então, se pudermos ouvir a tua voz e deixar que se manifeste o teu reino, sabemos que prevaleceremos em meio a essas trevas. Então, se conosco, ensina-nos o que é importante para a nossa edificação, para servirmos ao Senhor, para expandirmos o teu reino. Há uma carência nesses dias de proclamação do Evangelho, isso por nossa própria fase. Tá dando pra ouvir. Aprendeu a Senhor, operações das trevas, a inquietação da carne e toda operação contrária à vontade seja silenciada enquanto o nome poderoso de Jesus é glorificado em nosso meio. O Espírito Santo em todos os ambientes onde esta aula está sendo registrada, seja ou gravada,
os ambientes sejam tomados pela tua glória, e a vida de Deus sujeite todas as coisas ao seu poder. Agora, Deus, se há enfermidade, se há qualquer tipo de situação que rouba a concentração, isso agora caia por terra. Que agora, Senhor Deus, espiritual, sujeita ao poder da palavra e nós nos movamos dentro do poder. Segundo, nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado. Apóstolo, não deu para escutar a oração, porque acho que a Ney entrou, mas acho que ela não está no mudo, está barulho de chuva. A gente cortou bastante a oração. Eu vou ver aqui se ela está ouvindo. Ela tá online, você não está Eu vendo tô a ouvindo. Ah, que bom. Seja bem, né? Deus te abençoe, viu? Então, há algumas regrinhas aqui para a gente conseguir funcionar direitinho. Uma delas é que o microfone tem que ficar desligado para evitar interferências. Então, aí na sua telinha tem um microfone aí, você consegue desligar ele? Clica no meio da tela, vai aparecer um microfoninho. Aí você clica nele, vai ficar mudo. Agora você vai falar, você desclica nele. Eu já fiz. Fez? Pronto? Beleza. Ficou silêncio. Muito bom. Outra coisa é que para a gente poder fazer leituras e participações, aí a gente segue uma ordem aí para a gente poder, ninguém não ficar aquele vazio. Então, você sempre participa depois da profetisa Lídia, tá bom? Você é a número 4. Então, na sequência de participações, se tiver que fazer uma leitura, qualquer coisa, você sempre lê, participa depois da profetisa Lídia. Tudo bem? Beleza? Então, tá bom. Glória a Deus. Muito bom. E aí, toda vez que você for participar, você tem que ligar o microfone, senão a sua voz não sai. Então, você participa, liga, desliga. Tá, eu entendi. Beleza? Ótimo. Muito Beleza. bem. Muito bom. Então, tá bom. Então, nós vamos começar nossa aula de hoje com a leitura da palavra de hoje. Então, hoje é Mateus 5, né? Então, hoje estamos num número razoável, 4 pessoas, né, na tela. Dá para cada um ler um versículo, né? Então, eu vou começar, e aí cada um lê um versículo até a gente terminar. São vários versículos aqui, né? Então, vamos começar. Mateus capítulo 5. Todo mundo está com Bíblia aí? Se tiver alguma dificuldade aí, alguém dá um alô. Aí você só acompanha o que os outros vão ler. Vamos começar lendo então, fazendo a leitura do nosso texto. Depois fazemos um breve comentário. E lembrando que essa leitura, não a intenção é incentivar a leitura. Então, ler um capítulo só por dia é muito pouco. Um capítulo por semana, aliás, é muito pouco. A ideia é só incentivar a leitura, que ninguém se prenda a essa leitura, né? Isso aqui é só para incentivar a leitura e provocar que a gente leia mais vezes, tá bom? Então, vamos fazer a nossa leitura de hoje aqui. Mateus capítulo 5. Vou ler o primeiro versículo e vocês seguem aí. A ordem, então, é Marcela, Mauro, profetisa Lídia e Neia. Essa é a ordem da leitura, né? Mateus 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Você está sem microfone. Seu microfone. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade colocada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aleluia. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que ele disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhidos à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém ver com os teus membros, e não seja todo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno.
Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim. Ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, Para que vos torneis filhos de Deus, filhos do vosso Pai Celestial, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus, e os bons vira chuva sobre os justos e injustos. E se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Aleluia! Glória a Deus! Realizada aí a leitura de Mateus 5. É um texto desse aqui, acho que é bom para produzir uma mentalidade. Sabe que essa semana, no calendário hebraico, começa os dias de temor, né? Dias de temor vai do dia do toque de trombetas até o dia da festa da expiação. Então, o primeiro dia do 7º mês é o dia de toque de trombetas e o 10º dia é o dia da festa da expiação. Esse é um período de arrependimento em Israel, né? E como é uma festa bíblica, então o princípio é bíblico. O princípio, então, não é judaico, é de Deus. Então, Deus separou um período para a gente se arrepender. É um tempo onde a gente deve prestar atenção em nós, parar de olhar para direita ou esquerda e passar a olhar para nós, porque na ideia na cultura hebraica, o dia das trombetas, o primeiro dia do 7º mês é o dia do julgamento, e o dia da expiação é o dia do veredito, não é? Então eles acreditavam que havia o risco deles serem retirados do livro de Deus nesse veredito. Na verdade, era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e liberava o perdão para a nação inteira. Dia nacional de arrependimento para Israel. Então, eram 10 dias em que eles ficavam com essa disposição de arrependimento. Então, esse período começa agora, dia 29. Né? No nosso calendário, começa agora dia 29 e vai até dia 9 de outubro. Então, é um tempo de arrependimento. A gente devia ler um texto que esse aqui e olhar para o que a gente é agora. O que a igreja é agora. E olha o que está escrito aqui. Né? Porque o que está acontecendo aqui? Jesus está começando a pregar, né? No capítulo 4, a gente viu na outra leitura,
ele teve a experiência do batismo, foi levado ao deserto, começou a pregar. Então, quando ele começou a pregar, certamente começou a haver um conflito entre o que ele falava e o que os fariseus falavam, os religiosos ensinavam. Não é? Então, Jesus sobe o monte e começa a falar, não é? Ele se assenta como um rabino, não é? No entendimento hebraico, um rabino, na hora de falar, um mestre, quando vai falar assunto importante, tem que falar sentado, dada a importância do que ele está falando. Então, quando diz que ele se assentou no monte, significa que ele se assentou como um rabino, como alguém que vai ensinar, não é? Então, o que ele ia falar era importante. E aí, ele começa, parece que ele vai entrar num conflito aí com tudo que os fariseus, os doutores da lei, ou seja, a estrutura religiosa daquele tempo estava baseada em aparência, não é? Então, parece que Jesus propositalmente está provocando os ouvintes a reformularem o entendimento. Porque a estrutura que eles estavam vivendo nesse período era como que, assim, os religiosos estavam vivendo uma estrutura aparente, não é? Eles pegaram a lei de Moisés, acrescentaram um monte de regras para tornar como que os líderes religiosos fossem demasiadamente santos, mas era uma série de regras que eles podiam cumprir de maneira aparente, mas o coração estava muito deformado. Então, o que eles pensavam? A lei que Moisés entregou, na verdade, qual a propósito da lei? A intenção da lei era trazer a consciência do pecado. Então, como que eu sei que eu não posso passar dos 80? Porque tem uma lei dizendo que eu não posso. Se não tiver nenhuma lei, como é que eu vou saber disso? Então, Deus entregou a lei para Israel para eles terem consciência de que havia um padrão. Deus tinha um padrão para eles terem consciência. Vocês não podem alcançar meu padrão. Então, a lei tem o propósito de demonstrar isso. Aí os judeus foram se aperfeiçoando na lei e começaram a achar que, conforme eles entendiam e podiam aplicar, eles estavam quase ali com Deus. Porque, aparentemente, eles estavam fazendo as coisas, não é? Só que o coração não consegue chegar. Porque a questão do pecado na nossa vida não é aparente, é interno. Por que a gente não consegue andar direito? Porque vem de dentro, não é? A gente pode colocar uma capa, uma máscara e parecer que a gente está ficando bonzinho. Mas lá dentro a gente sabe que não presta. Então, ninguém aqui tem dúvida de que não presta, né? Todo mundo sabe aqui que a gente não presta, não é? Então, quando Jesus chega, ele vem com esse entendimento. Ele olha para os fariseus e percebe bem, os caras estavam tentando construir uma cultura de aparência. Então, porque eles tinham caminhado bastante, maquiando as coisas, não é? Então, tipo assim, estava escrito, não matarás. Então, o que eles pensavam? Bem, é simples, não vão matar, né? É só a gente não matar. Então, eles se colocavam na sociedade, nós não matamos ninguém. Mas o coração deles era horrível. Então, eles matavam dentro, né? Então, quando Jesus chega e começa a falar, Jesus está destruindo de dentro para fora essa estrutura religiosa e construindo o entendimento. Assim como meu pai deu a lei para trazer consciência da distância que os seres humanos estão dele, ou seja, deixando claro, é impossível alcançar o padrão de Deus, não é? Eu estou refazendo isso, porque com a religião vocês estão tentando encobrir isso. Então, ele começa a dizer, não é? Primeiro mostrando quem realmente é abençoado, porque com esse entendimento deles, quem conseguia fazer? Os que tinham alguma coisa, os ricos, os poderosos, porque eles, com a estrutura que eles tinham, era mais fácil colocar máscara e capa. Agora, quem era simples? Como você ia maquiar a sua deformação, já que você era muito simples, não tinha nem condição de construir uma proteção teatral, não é? Você não tinha como fazer de conta que era, porque você era muito simples, não tinha nem condição. Mas quem tinha dinheiro, não é? Quem tinha dinheiro detestava abençoar os outros, mas como ele tinha muito dinheiro, ele pegava muito dinheiro dele e servia aos pobres, dava a impressão que era muito santo, mas ele estava dando o que sobrava, o excelente dele não dava, ou seja, o rico e o poderoso tinha a condição de fazer um teatro demonstrando que era coisa boa. Então Jesus vem dizendo que quem é que é feliz? Pobre de espírito, né? Quem é feliz? Quem chora? Quem é feliz? Quem é manso? Ou seja, foi destruindo a estrutura aparente. Por que quem é pobre de espírito é feliz?
Porque o pobre de espírito entendia, eu preciso de ajuda. Se você se sente pleno, não é? Você não vai buscar Deus. Então era isso que os fariseus e doutores da lei, religiosos, estavam fazendo. Eles se sentiam tão plenos que eles não precisavam de Deus. Então Jesus chega dizendo, bem-aventurado, ou seja, abençoado, feliz, é quem se vê nessa condição. Porque essa estrutura religiosa colocava as pessoas simples numa condição que eles nunca iam chegar até Deus, não é? Então, mas Jesus chega dizendo, não, que bom que vocês estão entendendo que não dá para alcançar esse padrão, mas estão querendo isso no coração, porque isso é possível alcançar, não é? O reino é de vocês. Se vocês choram por ver as misérias de vocês, o reino é de vocês. Não é diferente daquela estrutura religiosa que se sentia equilibrada, pronta, não é? Então, essa introdução aqui nas bem-aventuranças é para demonstrar essa diferença do padrão do cidadão do céu com o padrão do cidadão religioso da terra, né? É para isso que serve essa introdução aí das bem-aventuranças, terminando elas até falando sobre essa questão de que quem é perseguido é bem-aventurado, não é? Porque Jesus conecta porque os religiosos sempre perseguiram os profetas, sempre perseguiram os que carregaram a verdade de Deus, né? Então, porque na verdade a função dos profetas não era falar do futuro, não era, na verdade, dizer o que ia acontecer. A função dos profetas era testemunhar Deus, assim como é a nossa, não é? A ideia de Deus é sempre essa, que alguém que conheça Ele testemunhe sobre Ele. Nessa de testemunhar, acontece todo o resto. Então, os profetas falavam do futuro porque estavam, não representando Deus, mas o alvo principal não era esse. Então, quem representa Deus é contrário a esse sistema. Naturalmente será perseguido, não é? Agora o Senhor diz, bem-aventurado é quem experimenta isso. Ou seja, essa lista de bem-aventuranças é toda contrária ao que a gente entende e o que a gente até prega e o que a gente até ensina, não é? Formando a mentalidade do nosso povo como se feliz e abençoado é quem tem as coisas, é quem pode as coisas. E Jesus mostra com clareza aqui que, na verdade, quem entende que não pode, não consegue, mas busca socorro em Deus, esse é quem é bem-aventurado. Por quê? Ninguém consegue alcançar esse padrão. Então, é em Deus que a gente consegue manifestar alguma coisa boa. Qualquer um que se apoiar no nível de espiritualidade que já alcançou para tentar propor alguma representação espiritual, está falido. Então, essa é a introdução, não é a maneira com que esse assunto é introduzido, né? E aí, depois de dar essa tacada no início do discurso, né? Aí ele começa a entrar em áreas práticas. As pessoas, os estudiosos acreditam que esse sermão não foi num dia só, né? Foram alguns dias que ele passou falando, né? Que em várias oportunidades, mas o certo é que depois ele entra aqui em atitudes práticas, não é que foi tão profundo espiritual ali a sessão que de repente alguém pode pensar que ele só vai pensar no interior, mas quando ele fala de ser sal e luz, você cuida do seu interior para impactar o exterior, ou seja, se você for manso, humilde e tal, isso vai tornar você brilhante e vai tornar você sal. Aonde você for influente, a corrupção vai ser detida por causa da sua linha de palavra, não é? E não vai ter como esconder as coisas, porque essa postura sua, querendo justiça, querendo a retidão de Deus, querendo o que Deus quer, vai iluminar naturalmente o ambiente, e isso vai causar problema com certeza, né? Porque o mundo quer se corromper, e aí você é o sal que para a corrupção. O mundo quer ficar em trevas, aí chega você querendo iluminar, mas essa é a condição, não é que o Senhor diz, ele não diz, ele diz, vocês são isso, então é um decreto dele, nós somos isso. Se nós formos igreja, nós temos que ser sal e temos que ser luz. Se nós não estamos sendo sal e luz, não somos igreja, porque ele diz que é isso que são os discípulos, não é? Depois ele fala dessa questão do que está escondido no coração, né? As regras, e é bom prestar atenção no detalhe
que quando ele fala, ouvistes o que foi dito, ele não está desafiando o que Moisés disse, não é? É que Moisés disse e os religiosos pegaram e foram adaptando as coisas, ou seja, os rabinos judeus, os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, foram acrescentando coisas. Então, o problema de Jesus não é com o que Moisés ouviu de Deus e transcreveu. O problema são as interpretações que foram dadas. Então, Jesus começa a dar um padrão num nível mais alto e mantém o que foi definido. Lei foi dada para mostrar que não dava para alcançar o padrão de Deus e era necessário um Salvador. Aí os caras começaram a enrolar e começaram a se acomodar na religião deles. Jesus vem, desmonta tudo que eles tinham construído e continua dizendo, não é? Se vocês estavam se apoiando porque não matam, ou porque pelo menos vocês não matam, ou talvez tomem conta aí, não matem, mas odeiem. Tipo assim, né? Os inimigos devem ser odiados. Não, esse não é o padrão de Deus. Deus não quer que o ser humano odeie ninguém. Aliás, às vezes as pessoas estão lendo o Antigo Testamento e vêm os salmistas, vêm alguns textos em que os hebreus invocam ou evocam, não é, a punição terrível de Deus contra os adversários. Então, essa é uma linguagem que não tem a ver com Jesus. Jesus não propõe isso, não é? Porque você tem que ver que a antiga aliança, essa mentalidade está lá bem instalada, mas é por causa do nível de revelação que eles tinham. Jesus é que chega aqui agora na nova aliança e começa a demonstrar que esse padrão de querer a punição, querer a revanche contra os inimigos, não é o que Deus quer que a gente invista. O próprio Jesus na cruz disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Até porque se ele não tivesse dito isso, a gente tinha dançado, porque eram nossos pecados que estavam ali fazendo tudo aquilo com ele. Então, não é essa mentalidade, que até tem muitas músicas dos crentes, não é? Não, porque, cara, eu não suporto essas coisas. Essas músicas aí muito, né, que, meu Deus, é melhor não citar, mas é que nós fomos feitos para amar, né? Então, é isso que a gente tem que viver, abençoar. Não é? Está muito claro aqui, é para orar por quem persegue a gente, amar o inimigo. E veja, isso não é uma coisa para a gente pegar a lei e falar e se matar amanhã, porque falar, meu Deus, eu não sou nada disso. Não, isso aqui é para a gente colocar como um alvo, não é? No meio do texto aqui ele fala para a gente ser perfeito como é perfeito o nosso Pai Celestial. Agora, eu posso ser perfeito? Você pode ser perfeito? Nenhum de nós pode ser, nem nós não seremos agora. Mas o que, na verdade, todo esse texto, porque na próxima leitura a gente vai para o capítulo 6 e ainda vai dar sequência nesse texto, a ideia é essa, é entender que nosso Deus tem um padrão muito alto, que depois que o pecado entrou na nossa existência, a gente não consegue alcançar esse padrão, mas que a gente deve entender isso e nos tornar humildes por causa disso. Não. O que a gente faz às vezes? A gente olha para o crente da direita, da esquerda, ou não sei o que lá, e tem isso como padrão. Eu pelo menos sou melhor que o Zezinho. Eu pelo menos sou melhor que a Mariazinha. Não é? Mas o padrão é ele, tem que olhar para ele. Esse é o padrão. E aí a gente vai cobrar de nós, como eu estou falando nesse tempo de arrependimento, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. E olhar para nós e pensar, que porcaria de evangelho é esse que eu estou vivendo? Não é? Como eu tenho matado pessoas com a minha mente? Como eu tenho sentenciado pessoas? Como eu não matei, né? Não fui lá, peguei a faca, o revólver e dei um fim, mas que eu já esmaguei aquela pessoa com palavras e pensamentos, não é? Então, esse tempo de arrependimento para a gente voltar, esse aqui é o evangelho, esse aqui é o cidadão do reino, não é? Esse aqui é um discípulo de Jesus. E como a gente está muito tempo exposto ao evangelho, né, da televisão, ao evangelho, não é, da crentolândia do nosso bairro, da nossa cidade, é claro que a gente olha isso aqui e a gente tem a tendência de falar, não, isso aqui é Jesus e o alto padrão que ele falou. Como a gente não conseguiu fazer isso, ele fez isso por nós na cruz e está tudo bem, eu vou viver a minha vidinha. Não, o padrão é olhar para isso aqui e falar, esse é um ideal, isso aqui é o alvo que eu tenho que alcançar. Não é?
acho que eu já comentei isso numa ministração lá. A gente, as crianças normalmente, né, pequenininha lá, começa a rabiscar, pega um papel e rabisca lá um montão de coisa lá e tal, e tal, e tal, não é? Aí chega o adulto lá, ela pega aquele papelzinho com toda alegria e dá pra gente dizendo que, ó, que maravilha que eu fiz, né? O desenho que eu rabisquei, que eu não sei o que lá. E aí o que a gente fala? Não, isso aqui tá um lixo, tá uma porcaria. O que a gente fala? Ai, que bonitinho, não é? Que legalzinho. Mas a gente sabe que aquilo lá tá um desastre, né? Mas porque foi uma criança que fez querendo acertar, a gente faz isso. Pois é isso. O Senhor quer que a gente olhe para isso aqui, não é? E não diga, isso aqui é impossível, Jesus já fez na cruz, então vou viver de qualquer jeito. É para a gente pegar nosso desenho bem rabiscado, ou seja, eu estou tentando fazer isso aqui. Esse é o ideal, esse é o padrão, não é? Então, eu sei, a gente não... será que a gente consegue, né, encontrar um inimigo amanhã que está xingando a gente, falando mal da gente, e dizer eu te amo com profundidade? Muito provavelmente, não é? Mas é um ideal, é uma coisa para a gente estar buscando, não é, desenvolvendo, e não simplesmente se acomodar e falar, isso eu não consigo fazer e pronto. É para a gente todo dia mostrar nosso desenho para Jesus, ele tem que ver que a gente está querendo agradar. O dia que ele vê que a gente sentou ou deitou e falou, eu não consigo fazer isso, Jesus já fez na cruz, aí a gente dançou. Então é para a gente ler um texto como esse, que vai ainda se estender no capítulo 6 e 7, não é? E ver qual é o padrão, entender, esse é o nível que a gente deveria chegar, para a gente não ficar olhando para os nossos irmãos e achar que a gente cresceu muito espiritualmente. Se a gente olhar os irmãos mais carnais, mais limitados, claro que a gente cresceu, claro que a gente está, não é? Mas o padrão não é o irmão X, Y, Z. O padrão é esse aqui. Então, se a gente se submeter, se a gente submeter um texto desse, a gente vai parar de ficar falando do Zezinho, do Chiquinho, da Mariazinha, e a gente vai passar mais tempo quieto, meditando em que vida a gente está levando, não é? Sem acusar esse ou aquele, ou não sei o que lá, e a gente vai passar mais tempo chorando, procurando ser misericordioso, procurando a justiça de Deus, a gente vai, né, porque esses são bem-aventurados, esse é o padrão, é isso que a gente tem que ser, em nome de Jesus. Amém? Querem fazer algum comentário sobre esse texto, antes de entrarmos na aula, no cajado? Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa aí, desses textos? Acho que não, tá bem explicado, né? Bom, eu pulei muita coisa aqui, né? Mas, né? Depois cada um lê com profundidade e cobre de si mesmo essa melhoria de cada um. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Podemos prosseguir? Sim. Sim, sim, sim. Glória a Deus. Então, vamos para o cajado. Então, paramos na semana passada, na página 7 e 5, ainda estamos vendo concordância temática, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estamos na letra D do ponto 6. O que Deus faz? Vimos a letra A, introdução, vimos letra B, criação, né? Estamos terminando esse ponto, criação, na página 75. Terminamos falando que Deus é quem destrói os espíritos, não é? E nós vamos tentar terminar esse ponto, né, sem entrar no número 7, porque é um assunto bastante importante, o próximo, paternidade de Deus. Então, vamos apenas tentar terminar essa porção em que estamos. Então, Deus é quem destrói os espíritos. Vamos ver isso um dia, uma grande alegria. Eu fico imaginando o dia que estivermos lá, aleluia, assistindo o juízo final e Deus mandando os capeta para o inferno, para o lago que arde com fogo e enxofre. Eita, dia maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Uma hora dessa vai chegar, né? Mas até lá a gente tem que ficar cruzando com eles por aí, não é? Às vezes dentro das pessoas tendo que expulsar, às vezes brigando com a gente mesmo. É batalha, não é? Batalha espiritual. Mas Deus tem o poder para destruí-los e eles sabem disso. É por isso que eu e você precisamos entender. Nós estamos em guerra com as trevas. Deus não está. Porque se Deus entrasse em guerra com eles, puf, acabou. A guerra não começava. Não dava meio segundo de guerra. Num segundo,
Né? Quando Jesus vier, for destruir o anticristo e o exército dele, com um sopro da boca dele, ele vai destruir. Imagina, quando for para destruir os demônios, não é uma coisa muito rápida. Então, na verdade, nós estamos fazendo guerra. Deus está usando a gente, não é? E os anjos para fazer guerra contra os demônios, contra os espíritos, mas ele mesmo não está em guerra. Senão, naquele dia que Satanás apareceu lá, ele nem aparecia, não é? Então, é Deus que destrói os espíritos. Vai chegar esse dia. Então, ânimo e fé no seu coração aí que os capetas vão torrar e ser destruído lá no lago que arde com fogo e enxofre, né? Tá, o próximo ponto aí. Deus criou através da sua palavra falada. Bom, vamos ler Hebreus 11, 3. É a pastora que começa, né? Pastora Marcela que começa, né? Deus criou através da sua palavra falada. Hebreus 11, 3. 11, 3. Isso. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Muito bem. Então, esse texto diz que os mundos, então, não é mundo espiritual, mundo físico, não é, talvez podemos falar mundo biológico, mundo químico, estruturas, diversas estruturas, não é? Deus os chamou à existência pela sua palavra, não é? Deus criou através da sua palavra falada. Então, os mundos foram criados. Agora, como que a gente entende isso? Pela fé, né? Não tem como, a gente não estava lá para ver, né? Não dá para provar em laboratório a criação de Deus. A gente sabe que existem leis, não é? Mas Deus criou estas coisas, mas nós não vimos quando ele criou. Ele diz que criou e pela fé nós confiamos no que ele diz sobre ter criado todas as coisas, não é? Então, a palavra é criadora, não é? E a palavra é o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bem. De acordo com a vontade, plano e sabedoria de Deus. Foi desse jeito que Deus criou, né? De acordo com a vontade dele, com o plano dele e com a sabedoria dele, foi assim que as coisas foram criadas. Vamos ler Efésios 1, 11. Amém. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aleluia. Então, segundo o propósito dele, de acordo com a vontade dele, é assim que as coisas existem, é assim. E o interessante é que é nele, né? Essa expressão nele é interessante, leva a gente a pensar, porque às vezes as pessoas ficam procurando Deus nas coisas, né? Tem um astronauta que no espaço, ele falou, aqui em cima não tem nada azul, é tudo preto, é escuro. A Terra que é azul. Agora, aqui em cima não tem Deus nenhum. Foi o que um astronauta disse certa vez, né? Agora veja a pequenez do entendimento desse cara. Estudou tanto, né, para se tornar um astronauta. Agora a pequenez do entendimento. Ele está lá no espaço procurando Deus. Agora veja, a gente acabou de ler aqui que as coisas foram criadas nele, no Senhor. Ou seja, se você pensar, não é? Se você fizer um círculo assim, vários círculos de contenção, nós estamos dentro da Terra, do planeta Terra, não é? O planeta Terra está dentro desse sistema solar, não é? Esse sistema solar está dentro do universo, e o universo inteiro está dentro de Deus. Deus é maior que o universo. Por isso que ele olhando lá ele não podia ver Deus. Nós somos o nada dentro o planeta já é grande demais para esse astronauta, né? Ou seja, a cidade que esse astronauta mora já é grande demais para ele. O país que ele mora, maior ainda. Não é o continente que ele mora, maior ainda. O planeta que ele mora, maior ainda. Ele estava no espaço, que é muito grande. Pois bem, nosso Deus
cria as coisas dentro dele. Então, é ridículo esse entendimento. Nosso Deus é grande e poderoso demais e nós temos que pregar essa grandeza de Deus. Aleluia! Poderoso é o nosso Deus que fez tudo segundo a vontade dele, segundo o plano dele, segundo a sabedoria dele. Glória a Deus! Aleluia! Bendito seja Deus. Muito bem. Já que Deus somente é o Criador de tudo, não devemos adorar as estrelas, os espíritos, os ídolos, as pessoas, as plantas, nem os animais, não é? E para confirmar isso, vamos ler Romanos, capítulo 1, do versículos 20 a 25. Romanos 1, de 20 a 25. Ok. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, desconhecidos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornam-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aleluia. Pois é, como é que, né? É tão óbvio, é tão claro uma coisa como essa. Veja, aí tá. Aí imagina. Aí imagina você andando numa floresta, andando na floresta, aí você encontra um celular no chão. Aí você pega o celular, olha para ele assim e começa a pensar. Que tremenda, não é? É a evolução. Provavelmente esse celular aqui, de alguma maneira, não é? Um dia foi uma ameba. E aí foi acontecendo um monte de coisa, um monte de situações, e aí aquilo que era só um bichinho, uma célula única, se tornou essa maquininha aqui. É isso que a gente pensa? Não é isso, né? Você olha e você fala, alguém desenvolveu um negócio desse, né? Você vê um negócio organizado, que funciona, você vai concluir. Tem um criador. Fala a verdade. Ninguém vai achar que isso aqui é resultado do acaso. Alguém pode olhar uma máquina dessa e achar, isso aqui é um acaso? Alguém pode chegar a uma conclusão como essa? Não, pois é. O que você acha que é mais complicado? Um celular, olha que esse aqui é bem simples, né? Um Moto G, simples. Um celular ou um cérebro humano, que agora tem 7 bilhões e meio deles espalhados no planeta, não é? Ou um feto sendo desenvolvido, né, no ventre materno. Ou, não é, o sistema solar inteiro funcionando. Quantas estrelas? Por que elas não estão batendo uma na outra agora mesmo? Não é? Por que o planeta Terra está girando? Por que as águas do oceano estão derramando, não é, para fora do planeta, já que o planeta está girando? Não é? Por que não é um ano com 100 dias, outro com 250, outro com 300? Por que a rotação e a translação são mantidas perfeitamente? Por que a Terra não sai rodando para qualquer lugar? Como é que pode, gente? Como é que eu vou dizer que Deus não existe, não é? E já que Deus não existe, eu vou adorar o passarinho, vou adorar
a estátua do Chiquinho, da Mariazinha, não sei o que lá. É tipo assim, é tapar o sol com a peneira. Como pode dizer que Deus não existe? É por isso que Deus fala isso nesse texto, não é? Entrega essas pessoas às paixões infames, porque é por escolha própria. São as pessoas que estão escolhendo não adorar a Deus, porque há razões suficientes para entender que Deus existe. É mesmo porque a gente quer ser hipócrita e fazer de conta que Deus não... O que a gente não quer? Na verdade, a gente não quer prestar contas da nossa vida. Se Deus existir, um dia a gente vai ter que prestar conta. É isso que a gente não quer. Então é melhor anular Deus, assim eu fico liberado para fazer o que eu quiser, porque o padrão moral vem de Deus. E ele plantou isso no nosso coração. Então eu tenho que anular Deus para tentar sufocar a minha consciência, não é? Para poder concordar com o erro. Então, não é, a gente vê que Deus, na criação, deixa claro, assinou, deixou a marca dele, e aí a gente precisa pregar o evangelho com esse entendimento, para que as pessoas, às vezes, ficam achando, né, nos questionando, mas vocês acreditam nesse livro? Tá bom, então não vamos prestar atenção no livro. Olha para o céu, olha para a terra, olha para as águas do mar, olha para tudo isso aí. Tem um Criador ou não tem? Pois bem, esse Criador, nesses textos bíblicos, se mostra. Então, você tem a revelação geral na criação, não é? E se você quiser conhecer um pouco mais profundamente sobre ele, aí vem para a palavra e aí a gente ensina melhor, não é isso? Então você começa mostrando a criação para a pessoa se tornar indesculpável. Não tem como dizer que Deus não existe. Então, o único livro que fala sobre esse Criador com propriedade é o livro da palavra de Deus. Então vamos associar nosso conhecimento geral, que é o que todo mundo tem na criação, com o conhecimento bíblico, e aí nós vamos levar as pessoas à maturidade de relacionamento com Deus. Amém? Vocês estão me ouvindo, né? Aleluia. Glória a Deus. Então tá bom. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Alguém ia falar? Não. Posso seguir? Posso, né? Pode. Glória. Muito bem. Então, voltando aqui, estamos vendo o que Deus faz, né? Então, agora a letra C. Ele provisiona, não é? E mantém sua presença de maneira contínua. Provisão e presença contínuas. Deus sustém todas as coisas pela sua palavra. Então, ele não apenas criou, mas ele não apenas é criador, mas é sustentador. Tudo está sendo mantido pela palavra dele, não é? Então, a gente já leu o Hebreus. Ah, não, esse aqui... Peraí. Não, a gente Leu leu... 11, esse é um, né? Hebreus 1:3, né? Que agora a gente vai ler. Deus sustém todas as coisas pela sua palavra. Hebreus 1:3. Não. É a Néia que lê agora. Ela está procurando ali. Peraí, estou com a página da Bíblia grudada. Desgruda. 3. 1:3, isso. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Glória a Deus. Então, essa é uma palavra que está falando de Jesus, o Deus Filho, não é? Mas o Deus Filho é a palavra do Deus Pai. Então, nosso Deus é quem sustenta todas as coisas, elas são mantidas. Por isso que quando ele tira a mão dele, agora, quando chegarmos na tribulação, as coisas vão começar a entrar em colapso. Ele vai permitir esse colapso, é ele quem está sustentando. Então, quando ele move a palavra dele em outra direção, começa a dissolução das coisas que ele criou, até chegar lá na época onde ele vai fazer novo céu e nova terra, ou seja, ele vai dissolver tudo que existe, porque é ele quem está mantendo tudo pela sua palavra. Glória a Deus.
Ele está perto de nós. Atos 17, 27 e 28. Uma palavra bem famosa do apóstolo Paulo, né? Ele está perto de nós. Atos 17, 27 e 28. Atos 17, 17, 27 e 28, né? isso. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Pois é, nele, de novo aquela expressão, nele nos movemos. Então, como estamos dentro do que ele trouxe à existência, então nos movemos nele. Ele está perto de toda a sua criação. Louvado seja Deus. Então a gente se move nele, a gente existe nele, né? Ó, essa palavra aqui é para vocês, tá vendo? Vocês que são crentes aí, tá bom? Ele cuida especialmente dos crentes. Aleluia, glória a Deus. Ele cuida especialmente dos crentes. Hebreus 13, 5. Aleluia, vamos lá. Amém. Você é crente? Hebreus 13, 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Não nos deixa, nem nos desampara. Aleluia. É isso o que é, né? Ele não nos deixa, nem nos desampara. Então, seguimos confiantes da sua contínua presença. A luta cresce, aumenta, multiplica, mas essa é a verdade, né? Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está conosco, não nos deixa, nem nos desampara. Bendito seja o nosso Deus, não é? Deixa eu ver se eu quero falar isso aqui. Semelhantemente a Jacó, talvez não estejamos cientes da presença de Deus. Esse texto aqui é aquele lá, não é quando Jacó está, não é, se movendo e para no meio do caminho, coloca aquela pedra, vai descansar, e ele tem o sonho da escada de Jacó, e ele fala: puxa vida, Deus está nesse lugar e eu não sabia, não é? Então, Deus está muito próximo de nós, amém? Nós precisamos ter consciência sempre da presença de Deus conosco, aleluia, glória a Deus, está perto, né? Vivemos por causa da contínua provisão de vida de Deus. Salmo 36, 6, deixa eu ver. Deus supre as necessidades de todos. É isso mesmo. Vivemos por causa da contínua provisão de vida de Deus. Salmo 36, 6. Pode ir. Salmo 36, 6. Não é você, profetiza? É você, profetiza. Tá sem som? Tá. Tá sem microfone. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Não sei, não tá batendo isso aqui, deixa eu ver. Salmo 36, 6. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver minha tradução aqui, deixa eu ver o que está escrito aqui. Eu acho que não, eu mesmo não entendi qual é a tua justiça como grandes montanhas, os teus juízos são como um grande abismo, Senhor. Tu conservas, tu conservas os homens e os animais. Entendi aqui, ó, que é nesse final que aparece o fluir da vida, ele mantém a vida, né? Tu conservas os homens e os animais, dele flui a vida. Muito bem, entendi. Certo. Nananana.
Deus supre as necessidades de todos. Ó, eu não vou ler todos esses textos não, mas aqui logo primeiro, Salmo 23, de 1 a 6, muito conhecido esse texto, né? Ele é o nosso pastor e cuida de cada um. Então, um texto muito clássico, bem conhecido, não é? Não vamos fazer essa leitura, mas há tantas outras aqui dentro desse entendimento. Deus é quem é o supridor, não é? O que mantém as nossas vidas, o que supre também todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Palavra bem conhecida. Deus nos protege e nos guarda, nos protege e nos guarda. Tem aí mais uma leva de referências. Vamos ver que texto podemos ler. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Deus nos protege e nos guarda. Não andeis ociosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Amém. Veja, tem várias coisas aí nesse texto. Então, primeiro, não devemos andar ansiosos, porque confiamos em Deus e precisamos apresentar a Ele de maneira confiante. Essa é a diferença, não é, da forma de orar. Então, precisamos orar confiante, sabendo que Ele é leal e fiel. Por isso, a paz dele envolve e guarda a nossa vida. E é por isso que a gente apresenta as ações de graças, porque sabemos que Ele tomará a melhor providência em relação àquilo que estamos apresentando, não é? Porque se Ele não proteger, não guardar, não prover, não suprir, ou seja, se Ele não ouvir nossa oração, nós estamos fritos, não é isso? Então, temos que apresentar as petições, louvar ao Senhor, agradecer ao Rei, saber, Ele vai fazer o melhor. E aí essa paz dele, a shalom de Deus, que é paz, prosperidade, saúde, vida, vai guardar nosso coração. Aleluia? Amém? Amém. Glória a Deus. Deus, às vezes, invalida a ordem natural e introduz o miraculoso. Então, compreenda, né? Então, a gente tem toda uma sessão, a sessão B2, né? Depois pode olhar lá, ver o seu cajado aí, a sessão inteira. A sessão B2 fala sobre esse assunto, né? Sobre milagres. Então, milagre é quebra da regra, não é? Então, milagre não é regra. Então, às vezes o crente quer o tempo todo que Deus opere milagres. Então, milagre não é a regra. Milagre é uma exceção. Então, Deus, às vezes, interfere na regra que ele estabeleceu, quebra, interfere e opera um milagre. Não é isso? Então, na regra, é sempre para baixo. Aí Deus precisa que opere naquele momento, inverter. Dá uma parada naquele momento, não é, sol parar, a lua se deter. Não é a regra. O sistema está funcionando. Então, é sempre... um sistema todo envolve, não é Sol, Lua, planeta Terra, é uma coisa muito que é um sistema que não é para parar. Mas, como Deus quis ouvir, um homem quis operar algo poderoso, eu fico imaginando um monte de coisa que Deus moveu naquele dia para parar o Sol e a Lua, né? Para Josué vencer aquela guerra. Então, esse não é o padrão. Ele não pode ficar esperando que toda hora Deus vai interferir na regra. Deus normalmente mantém as coisas funcionando no padrão, não é? Então, o milagre não é quando Deus quer realmente chamar atenção para algo específico e tem um propósito. Não é milagre por milagre que ele tem que fazer, não é? A propósitos, não é? Então, às vezes, ele interfere e põe o milagre em cena, né? A letra D fala que Deus oferece salvação a todos. Isso está lá na seção E, nós ainda vamos ver essa questão. Seção E fala de salvação. E aí entramos na letra E. O que Deus faz? Deus está num relacionamento contínuo com as pessoas como? De várias maneiras Deus se relaciona conosco, não é? A primeira aí, que é como pai,
na nossa próxima sessão aí. Nós vamos encontrar na sessão B7, depois a gente... Por isso que eu disse que paternidade é um assunto importante. Vamos entrar nisso na próxima aula. Estou tentando acelerar para a gente conseguir terminar isso aqui e, na próxima aula, começar falando de paternidade, não é? Então, estamos agora vendo Deus está num relacionamento contínuo com as pessoas de algumas maneiras. Então, a primeira é paternidade, nós vamos ver na próxima semana. Também como criador, nós já vimos isso acima, né? Na sessão acima. Como marido, Jeremias 3:20, Deus se relacionando como marido, Jeremias capítulo 3, versículo 20. Jeremias 3:20. 3:20. Não, sou eu. Deveras, como a mulher se aparta alevosamente do seu marido, assim alevosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Então, Deus está aqui chamando Israel de sua esposa, né? Porque ele é o marido da nação de Israel. Deus o Pai aqui, né? Deus o Pai se relacionando com Israel como o marido de Israel. Também se relaciona como rei, não é? E aí tem a outra seção lá, veja, Reino de Deus é a seção D6, ainda vamos chegar lá sobre Reino de Deus, e lá o rei é o Senhor nosso Deus, né? Também como juiz, então é a questão da morte e do fim dos tempos, naquele dia lá que eu comentei agora há pouco, não é? Quando os demônios vão ter um fim bastante divertido aos meus olhos, não é? O Senhor lá se manifestará como juiz, não é? Mas ele também será juiz dos perdidos, não é? Lá no juiz no juiz final, o Senhor vai se manifestar como juiz nessa intenção que é mais parecido com isso que a gente conhece, não é? Porque tem dois julgamentos, vocês sabem, né? Tem o julgamento depois do arrebatamento, que não é exatamente o julgamento como nós o sabemos, nós vemos. No julgamento depois do arrebatamento, é julgamento para salvo, ou seja, ninguém vai para esse julgamento para se perder ou para se salvar. Já está salvo. É só para definir galardão, não é? Agora, o juízo final, aí ali é a coisa brava. Também não é para definir se alguém vai ser salvo. Já estão todos perdidos. É só para saber, não é? Para que se conheça, porque o Senhor não quer que ninguém, ele já falou na lei, né? Ninguém pode ser condenado sem um julgamento. Então vai ter um julgamento para definir a condenação. As pessoas vão sair lá do Hades e vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre depois desse julgamento. Então ali o Senhor vai aparecer como juiz. É o pior estado para encontrar com Deus, quando ele está na sua posição de juiz. É terrível. Então tem que aproveitar o tempo da graça que é agora, porque daqui a pouco a coisa vai ficar brava, não é? Então, na seção H, a gente vai ver melhor essa questão, não é? Como Salvador, também a gente vai ver salvação na seção E, não é? Como mestre, isso a gente vai ver no estudo do Espírito Santo, que é aqui mesmo na concordância temática, na seção B12 e B13. Como noivo e como marido, não é? Isso também está ligado ao final dos tempos, tá? Quando nós agora somos a noiva, estamos esperando Jesus como nosso noivo, vamos encontrá-lo como noivo e lá, enquanto a grande tribulação estiver acontecendo aqui na terra, nós vamos nos achegar a ele, não é? E nos tornar sua esposa. Isso é tremendo, é essa grande festa que estamos aguardando, não é isso? Então Deus pode se relacionar com as pessoas desse jeito: Pai, Criador, Marido, Juiz, Salvador, Mestre, Noivo e Marido. Amém? Então, aqui envolve, às vezes, Deus Filho, às vezes, Deus Pai, nessas maneiras de se relacionar. Agora, letra F. Deus fará novamente os céus e a terra. Apocalipse 21:5. Deus fará novamente os céus e a terra. Apocalipse 21:5.
Amém. Apocalipse 21, 5. Apocalipse. Aleluia. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Pode ler o 21:1 também. 21, 21:1. 21, ok. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Pode ler Isaías 65:17 também. Amém. Isaías 65:17. É. Cadê meu Isaías? Fugiu? Ele foi cortado. Depois de Ok, Cânticos. Isaías. Não, sim. 17. Isso, 65:17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Muito bem. Então, veja. Então, aqui, ó. Deus fará novamente os céus e a terra, né? Então, estamos vendo coisas que Deus faz. Deus fará novamente os céus e a terra. O primeiro céu e a primeira terra passarão, não é? Um novo céu e uma nova terra vão se manifestar. Agora, esses textos aí são tão claros, não é? É isso que se fará. Só está um pouquinho longe de chegar a isso, não é? Então, agora tem uma sequência, estamos esperando o arrebatamento, estamos esperando depois a volta de Jesus, voltaremos com ele, e então teremos o arrependimento de Israel, a conversão de Israel, e depois aqueles acertos antes de começar o milênio, depois milênio, que são 1000 anos, aí o juízo final, e aí sim, novo céu e nova terra. Então tem uma jornada aí de pelo menos 1000 anos do milênio ainda para esperar chegar no novo céu e na nova terra. Então, se temos algo para aproveitar aqui na terra, vamos ver as coisas funcionando aí no milênio que vai chegar daqui a pouco. É por isso que a gente tem que aguentar o tranco, cara, a gente tem que aguentar o tranco, porque tem coisa boa chegando, muito boa, tem que aguentar o tranco, porque tá para acabar, tá terminando, o esquema tá terminando. Mas nós temos que trabalhar até lá, pregar o evangelho, não é? Por isso que eu estou botando ênfase nesses dias sobre evangelizar, pregar o evangelho, acelerar o processo, ganhar quem a gente tem que ganhar, não é? Porque isso aqui vai chegar. Fica imaginando. Às vezes eu fico olhando e fico pensando, para Deus fazer novo céu e nova terra, ele vai destruir essa terra aqui inteirinha, né? Vai botar fogo, a temperatura vai ser tão alta que tudo vai se dissolver, vai virar, tudo vai voltar a matéria-prima, vai virar um magma, um negócio. Provavelmente para isso acontecer, não é? A Terra vai ficar vazia, não é? A Terra vai ficar vazia. Os glorificados vão entrar provavelmente na Nova Jerusalém Celestial e os perdidos estarão no lago que arde com fogo e a terra vai estar vazia, o Senhor vai destruir tudo e vai fazer tudo de novo, né? Vai fazer tudo outra vez, né? Agora, e aí, nesse texto que foi lido aí de Isaías 65, não é? Às vezes as pessoas, eu acredito que até esse tempo talvez haja lembrança do passado. Agora, aqui esse texto dá a entender que o Senhor vai apagar a história passada, né? Lê de novo aí Isaías 65:17. Lê de novo aí. Microfone.
Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Pois é. É aqui que se baseia a ideia de que não, as lembranças serão removidas. Eu particularmente tenho minhas dúvidas, não é, sobre o que significa essa expressão. Se é só lembranças do que era a Terra, de como era, porque eu acho que para a gente honrar e valorizar para sempre o eterno, eu acredito que para sempre nós vamos nos lembrar qual seria o nosso destino e o que Deus fez, né, para nos livrar. Então, acredito que vai preservar esse entendimento. Agora, não sei, alguns dizem assim, não, mas é que se a gente tiver alguma lembrança, se a gente lembrar de algum parente que se perdeu, algum conhecido que se perdeu, a gente vai ter algum tipo de tristeza. Mas eu fico imaginando que é impossível apagar a mente de Deus, certo? E ele conhece todo mundo que se perdeu. Ele não se entristece, nós vamos parecer com ele. Então, não é? Nós podemos, de alguma maneira, alcançar esse nível. Então, fica aí para você meditar se você acha que nós vamos nos lembrar ou não da nossa história passada quando chegar essa fase aqui, né? Quando estivermos com o corpo glorificado e vivendo para sempre com o Senhor. É caso a se pensar, não é? E tem um detalhe lá em Apocalipse mesmo falando que lá mesmo, ainda no estado eterno, a gente vai poder sair e olhar lá o lago que arde com fogo e enxofre. Então, a gente vai ter uma lembrança, é impossível não esquecer. Eu fico imaginando, Deus parece que vai deixar uma janelinha para a gente olhar lá o lago de fogo, né? Não sei que história é essa, mas depois você lê sua Bíblia aí, você vai ver que tem aí uma janelinha para olhar lá a perdição eterna. Mesmo depois que você estiver lá, não sei quantos bilhões de bilhões na eternidade, essa janelinha vai estar lá, você vai poder olhar na perdição eterna. Então, eu acredito que nós teremos ainda alguma lembrança, né? Tá, falta só um pouquinho para terminar aqui, né? Não haverá mais tristeza, morte, dores. Nós também seremos transformados à semelhança de Jesus. Pode ser lido Apocalipse 21:4 e 1 João 3:2. Apocalipse 21. Primeiro tem 3:2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, que haveremos de ver como ele é. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não sei se é o Apocalipse 21:4, tá aí pertinho. Apocalipse 21:4. 21:4, vai ler, Neia? Beleza, enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Então nós vamos nos tornar semelhantes ao Senhor, né? Pensa, eu não sei, isso é tão maravilhoso, a gente vai ter um corpo igual de Jesus, não é? E isso é alvo para nós aguentarmos o tranco aqui, não é? E essas coisas todas que a gente sofre, elas vão passar, vão terminar. Então a gente tem que aguentar o tranco, mano. A gente tem que aguentar o tranco, porque de qualquer maneira isso vai passar. Tá escrito, vai se cumprir, vai se manifestar. Então a gente precisa dar o sangue, não é? Dar a vida pelo reino e esperar que chegue esse tempo glorioso aqui, que pode ser que no término, quanto mais perto do fim, mais a coisa vai pegar. Mas a gente tem que olhar com as promessas dessas aqui, falar, não, eu ainda nem sou o que eu ainda tenho que ser, mas quando ele vier, eu vou ser que nem ele. Aleluia, glória a Deus. Isso é que é bom. Isso é que é bom para sempre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, essas são as coisas que Deus faz
Claro que ele faz muito mais, mas aqui foram relatadas algumas delas, e acabamos terminando no alvo que a gente fica imaginando como que pode ser isso. Como será novo céu, nova terra? Como que pode ser essa realidade onde a gente vai ter um corpo como o do Senhor, onde a gente vai estar glorificado, onde a gente vai ser nos mover no sobrenatural. Aí o sobrenatural e o natural vão se tornar como um só, porque a Nova Jerusalém vai descer do céu e vai grudar. Aliás, a gente sempre fala assim, né? Não, eu quero ir para o céu, né? Mas quando você lê esse texto aqui, você descobre o quê? Que a gente não vai para o céu que vai vir para cá. Prestou atenção aí no texto? Né? Não é a gente vai por um tempo só para passar só para a festa de casamento e não sei o que lá, mas depois primeiro que a gente vem quando Jesus vier, nos 1000 anos a gente vai ficar, vem aqui, vai lá, né? Vem aqui na terra, vai na Nova Jerusalém, depois, novo céu, nova terra, o céu vai descer para cá, e aí será tudo céu e terra, uma coisa só, não dá mais, não sei se vai ser serra ou tel, né? Mas vai misturar os dois, né? E é isso que vai ser por toda a eternidade, e aí nunca mais trevas, nunca mais. Oh, meu Deus, aleluia, louvado seja Deus. Amém. Amém, aleluia. É Louvado benção. seja. Lá para frente deve ter Glória a Deus. mais aulas sobre futuro, sobre escatologia, sobre o final dos tempos, e a gente vai aprender mais em nome de Jesus. Dúvidas, perguntas, ignorâncias? Tranquilo. Essa Tranquilo. janela aí ficou interessante, hein? Janela? Que janela? A janelinha que vai ficar aberta para a gente ver. Confesso que fiquei um pouco incomodado. Eu acho, eu já escutei um professor falando assim, não, acho que aquilo ali é tipo assim, né? Imagina, o cara tá lá, de repente já passou 1 bilhão, 1 trilhão de anos lá com Deus, que não vai ter contagem de tempo, mas vamos supor que desse para contar. Aí o cara de repente alopra, né? De repente ele começa a cansar, não, isso aqui já tô meio cansado disso aqui. Aí o senhor pega o cara pela mão, leva lá perto da janelinha, bom, o que você acha Ah, tá, boa. você acha que você acha que tá melhor aqui ou lá? Quer ficar aqui ou quer ir para lá? Então, acho que vai manter ali como um lembrete da possibilidade do que pode acontecer. Então, é melhor manter um lembrete. Deve ser um memorial. Um memorial Boa. do que pode acontecer. Aí sim, aí encaixou mais na minha mente. É a única justificativa, é a única coisa que eu penso, né? A única possibilidade que eu penso. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Não sei, eu não lembro se é aqui mesmo em Apocalipse que fala isso. É que agora, deixa eu ver, 21. Deixa eu ver. Eu não sei se é nos textos modernos ou se é no antigo. Deixa eu ver. 22. Eu vou encontrar ele e vou te mandar depois. Que agora não. Tá, tudo bem. Porque agora eu não achei. Eu vou achar o texto e eu vou te mostrar. Eu só sei Legal. que eu fiquei encafifado e depois fiquei pensando em algum professor falando sobre isso daí. E aí eu falei, então, é a única justificativa que tem. Uma janelinha para as trevas lá, só para saber que a coisa tá pegando lá embaixo. Mas eu vou gostar de olhar e ver o capeta lá fritando. Eu vou de vez em quando eu quero ir lá olhar só para tirar um sarro dele. Glória a Deus. Aleluia. Vai ser um xarope que me enche o saco, né? Mas glória a Deus, nós vamos resolver isso em breve. Glória a Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma ignorância, alguma coisa? Ou podemos encerrar? Podemos encerrar. Tranquilo. Muito bom. Então é isso aí. Então semana que vem, paternidade de Deus. Entramos no ponto 7. Engraçado ter caído justamente no ponto 7, né? Sobre paternidade.
Semana que vem, acredito que faremos aula no dia certo. Acredito que é quinta-feira, não é? E glória a Deus e aleluia. Muito bem, então, sempre terminamos, então, como de costume, um dos alunos ora aí para a gente terminar. E glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem vai? Aleluia. Eu vou. Sempre os novos, né? Anéia. Tô perdida ainda com o aplicativo. Ah, não, você foi bem, ué. Você participou de tudo que precisou participar, perfeito. Deu tudo certo. Glória a Ferrou. Acabou a bateria do meu celular. Acabou? Tá acabando, ele tá desligando. Então profetiza, faz a oração aí. A gente se vê então na próxima semana. Deus te abençoe, Ney. Amém. Tchau, Ney. Deus abençoe. Tchau. Deus. Ora aí, profetiza, que a Ney acabou a bateria. Pai amado e querido, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer, Deus, pelo privilégio de podermos nos reunir em teu nome para aprender mais de ti, Senhor. Como diz a tua palavra, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Deus, que estas aulas elas possam transformar a nossa vida, transformar o nosso caráter no Senhor, que possamos ser a cada dia, meu Deus, mais parecidos contigo, Pai. Que tudo que nós estamos estudando, meu Deus, venha ser um reflexo da sabedoria do Senhor em nós. Que ao olhar para nós, meu Deus, ou nos ouvir, as pessoas possam ter a compreensão de que algo diferente está acontecendo pela plenitude do Senhor em nós, em tudo quanto nós fizermos, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida do teu servo, que tem se disposto, Senhor, a nos ensinar, a nos levar para mais perto de ti. Senhor, cada um que participou dessa aula, aqueles que ainda vão participar, Senhor, que possam, em nome de Jesus, serem tocados, ó Deus, pelo poder da tua palavra, que a verdade nos liberte, Senhor, e que a religião não encontre espaço para permanecer em nós, mas que possamos totalmente ser encharcados pelo teu poder e, Senhor, transformados pela verdade da tua palavra. Assim, meu Deus, eu oro em concordância, agradeço ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória, Amém. glória. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. A semana que vem, esperamos que a escola saia no data prevista, em nome de Jesus. Como a gente sempre faz, eu vou interromper aqui a gravação. Se alguém tiver algo ainda a dizer, ainda tem. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. A paz. Deus abençoe.